Queria compartilhar com você um texto que está no livro de João, no capítulo 4, por gentileza. E vamos ler do verso 23 ao 24. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, só lê num telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo assim, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Podemos nos assentar. Já estamos no meio de mais uma semana, como tem passado rápido os dias. Mas esse texto falou o meu coração essa semana. Porque por mais que o tempo esteja passando, tem algo das nossas vidas que não pode passar jamais. E esta palavra, ela veio de encontro à minha vida, como o texto assim traz para nós essa revelação da parte de Deus. As palavras são de Jesus. Nós conhecemos um pouco dessa passagem, o qual ela está inserida, esse contexto. E eu acredito, essa noite, que a essência de um verdadeiro adorador reside em uma entrega sincera e completa de cada um de nós. Quando eu digo completo, eu estou falando de corpo, alma e espírito. Temos que entregar tudo ao Senhor. Porque Deus nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade. Reconhecendo, primeiramente, sua soberania. Porque Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. E buscando viver em conformidade com os seus princípios. Os princípios que estão na sua palavra. Queridos, não se trata apenas de rituais ou momentos de culto, como estamos vivendo aqui agora, mas de um estilo de vida que reflete o amor, a graça, a majestade, a glória, a devoção a Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque quer queira, quer não, nós somos servos de Deus em qualquer lugar. Eu ouvi até esses dias um pastor falando que não existe vida secular para o crente. Nós somos servos em qualquer ambiente, seja na igreja, seja lá fora, no seu ambiente de trabalho, de negócios. Você é um servo de Deus. E aí você reflete a glória de Deus como um verdadeiro adorador. Porque nós somos, para o mundo, a Bíblia que muitos não conhecem. Os nossos atos vão falar muito mais do que as nossas palavras. Por isso, devemos estar atentos ao analisarmos os versículos que antecedem, então, o nosso texto base. Vemos que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E o que era algo, para aqueles dias, extremamente incomum, né, para um judeu, homem, conversar com um samaritano, quem dirá uma mulher samaritana. Porque esse grupo era visto como, assim, eles eram execrados pelos judeus. Eles não eram reconhecidos pelos judeus como judeus, dentro de um contexto histórico, é claro. Os samaritanos surgiram na região de Samaria, após a divisão do reino de Israel. Salomão havia pecado e Deus poupou o período do seu reinado, mas após a sua morte, Deus dividiu o reino. E aí, queridos, esse grupo étnico era, assim, separado, não era bem visto pelos judeus, devido à sua deportação para a Síria. E por que isso? Porque eles compartilhavam, apesar de compartilharem raízes israelitas, os samaritanos desenvolveram práticas religiosas e tradições distintas dos judeus. O que levou a uma separação e uma rivalidade muito, muito forte entre eles.
E Jesus amava usar os samaritanos em suas explanações, em suas histórias, para confrontar a religiosidade dos judeus ortodoxos, que também estavam distantes daquilo que a própria palavra dizia a respeito também de ser um verdadeiro adorador. Nessa conversa, então, queridos, Jesus chama a atenção dessa mulher ao revelar algo particular para ela. Lembra dos maridos que ela tinha? E aí ela reconhece ele como um profeta e confronta Jesus, perguntando para ele assim em João 4,20, nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus então responde com sabedoria, mas com autoridade, àquela mulher, dizendo nos versos 21 e 22, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. As palavras ditas por Jesus aqui, reveladas em nosso texto base, meus irmãos e irmãs, mostram que nem os samaritanos e nem os judeus sabiam como adorar o Pai, pois não se tratava apenas de um local, de ritos ou de tradições. Nesse lugar não cabe a soberba, não cabe uma postura de orgulho, porque essas palavras, conforme a Bíblia diz que o orgulho lhe precede a queda, a soberba, a ruína. Não cabe. Aqui, meus amados, a verdadeira adoração não se resume a cânticos entoados. Às vezes alguém acha que canta bem, acha que por você ter uma voz bonita, a sua adoração está chegando até o trono da graça de Deus. Não se trata, como eu disse, cânticos bem entoados, presença em um templo, ou gestos, ou atitudes. Bom, tem muitas formas de adorar a Deus, mas não podemos simplesmente tratar essa adoração de uma forma tão rasa. Jesus nos convida, conforme o texto, a um lugar mais profundo aqui. Pois ele declara, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos que depois dessas palavras, essa mulher saiu da presença de Jesus e foi lá para a cidade dela pregar, olha, conheci um profeta. E eu tenho certeza que ela foi uma grande evangelista naqueles dias, depois dessa experiência que ela teve com o Senhor. Eu creio que ela passou a ser uma adoradora. Hoje vamos aqui então, de uma forma simples, mas profunda, entender o significado desse chamado divino e como podemos ser verdadeiros adoradores, refletindo o coração de Deus em cada aspecto da nossa vida. Deus não te chamou para andar nesta terra de qualquer maneira. Como homens e mulheres de Deus, nós temos um compromisso. Por isso que, quando a igreja ela se reúne, nós temos algo de muito mais profundo a realizar. Como diz o texto, o Senhor nos convida a adorá-lo em espírito e em verdade. E isso, meus amados, esse chamado, este convite que o Senhor nos faz, não pode ser levado de qualquer maneira. Porque não foi de qualquer maneira que esse convite foi nos concedido. Pela graça. Mas essa graça chegou até nós por meio de um sacrifício. Não foi um sacrifício qualquer. Por isso que quando Deus diz a Paulo, a minha graça te basta, porque basta mesmo. Aquilo que para mim e para você era impossível, foi conquistado por Jesus Cristo a preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Então a graça teve um preço, o preço do sangue de Jesus. Então, queridos, o que é adoração em espírito e em verdade? Em espírito, eu quero dividir o texto aqui em duas palavras, né? Primeiro ele fala em espírito, depois em verdade. Como eu disse agora há pouco,
significa primeiro reconhecer a soberania de Deus. Ou seja, você reflete aquele que você adora. Então, se o mundo aí adora as coisas do mundo, até mesmo Satanás, é isso que eles vão refletir. Mas nós adoramos a Deus. Ou seja, isso passa pela centralidade do Espírito Santo em nosso eu interior. Porque lá em Romanos 8, de 26 a 27, Paulo diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito, e o Espírito aqui está escrito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com E maiúsculo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você consegue entender a profundidade dessas palavras? O Espírito Santo, ele vai no mais profundo que há dentro de você. Corpo, alma e espírito. Nós nos comunicamos com Deus por meio do Espírito. É o Espírito do homem falando com o Espírito. E esse Espírito que nós não sabemos como nos comunicar com Deus, pela sua excelência, pela sua grandiosidade, Deus nos enviou o seu Espírito para que nessa comunhão íntima com Ele, e o cristianismo bíblico é a única religião cujo Deus habita conosco, cujo Deus está dentro de nós, Ele está em comunhão conosco o tempo todo, não é um Deus distante, como louvamos aqui, né, o louvor trazendo a arca no passado, né, que Ele é Deus de perto e não de longe. Porque no texto de Jeremias está, Ele é Deus de perto e também de longe, não importa. Ele está querendo dizer que Deus está sempre presente na nossa vida. Porque esse Deus, o qual nós cultuamos, o qual nós adoramos, pela nossa adoração, nós o atraímos, esse Deus está presente em nossas vidas. E isso é maravilhoso demais. E esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E só Deus consegue interpretar isso. A adoração em espírito, meus irmãos, nasce de um coração quebrantado, contrito, como Davi declara no Salmo 51, e arrependido. Porque esse coração quebrantado, contrito e arrependido está aberto a adorar a Deus, a receber esse Deus. Por isso que a Bíblia diz, e Davi fala, a um coração quebrantado e contrito, Senhor, tu não rejeitarás jamais. Por isso, quando nosso coração se arrepende, Deus não te perdoa daqui a um ano, não. É naquele exato momento Deus te libera o perdão. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, que está ali adorando Ele em espírito e em verdade, que agora é o segundo ponto. Porque a palavra, baseada na palavra de Deus, né, em verdade, podemos entender que isso significa falar com Ele sem formalismos. Sabe aqueles formalismos vazios? Não adianta eu chegar para Deus, entrar lá no meu quarto, meu particular com Ele e falar palavras difíceis, nada disso. Deus é seu amigo mais íntimo. É claro que temos que tratá-lo com reverência, mas não precisamos, diante dele, usar de subterfúgio, até porque Deus conhece o seu coração. Ele conhece os seus pecados, conhece o que você está pensando, onde você pensar. Leia depois o Salmo 139. Antes do pensamento chegar à sua mente, Ele já sabe. Antes da palavra chegar à tua língua, Ele já sabe. Mas Ele decidiu ter conosco esse relacionamento. E Ele quer que esse relacionamento seja em espírito e em verdade. E aqui no Salmo 119, 105, que é um salmo muito conhecido, o texto diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Transparência diante do Senhor é o que Ele pede. Uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu, pastor Eduardo, ele teve um entendimento, uma revelação que eu achei bem interessante. Nós costumamos dizer assim,
quando temos um problema e dizemos, Deus é a luz no fim do túnel. Não. Segundo esse texto, Ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque a tua palavra, ela está conosco, ela está gravada em nossos corações. E faz muito mais sentido, porque se a luz está no fim do túnel, é sinal que eu estou na escuridão. Mas a Bíblia nos ensina que Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Cada passo que você dá é iluminado pela palavra que Ele nos concede. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, ter essa transparência significa confessar os nossos erros, louvar nas crises e viver de forma íntegra. Integridade é você estar de acordo com aquilo que você fala que é. Ser íntegro. Em Hebreus 4, do verso 12 ao 13, o escritor da carta aos Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha a profundidade que nós estamos falando aqui. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Nós estamos totalmente descobertos diante do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia, nós estaremos diante do Criador. Por isso que é melhor nós mantermos esse relacionamento vivo agora. É melhor falarmos para Deus, mesmo Ele já sabendo aquilo que está dentro de nós, nesse relacionamento como um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, agora. Porque no dia que estivermos diante dEle, não estaremos sendo julgados para sermos condenados, mas para sermos galardoados. Porque aqueles que creem nele já estão salvos. E como eu posso abstrair essa verdade de uma forma mais concreta? Vou colocar aqui alguns exemplos de alguns verdadeiros adoradores. E eu vou começar por ele mesmo, pelo próprio Cristo, porque a palavra foi dele. Cristo é o exemplo supremo de adoração. Não existe ninguém na história, na Bíblia, maior do que Cristo. Porque ele foi fiel ao Pai em tudo. Cristo não pecou. Ele não falhou em sua missão em nenhuma vírgula. Cumpriu tudo aquilo que se dizia dele, no Antigo Testamento, contando aí o Pentateuco, nos Salmos, em tudo. Jesus estava lá. Tudo que se falou a respeito dele, Jesus cumpriu. Ele foi fiel ao Pai até a morte de cruz, como diz a palavra. Ele entrega a sua vida por amor à humanidade, como eu disse agora há pouco, mas não foi de qualquer maneira. Foi com muito sofrimento, foi com muita dor, foi a preço de sangue. E aí, meus amados, em Filipenses 2, de 5 a 8, temos esse grande exemplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você quer um exemplo maior do que esse? Aquele que estava nas alturas, aquele que habitava no lugar inacessível, a segunda pessoa da Trindade, ele desceu a este mundo para nos mostrar, para nos ensinar, para ser o maior exemplo de tudo, principalmente o exemplo de ser um verdadeiro adorador. É só olhar para ele. Cada passo de Jesus era guiado pela vontade do Pai, em perfeita comunhão espiritual. Então, ele é o nosso exemplo a ser alcançado. Amém? O segundo exemplo que eu posso dizer aqui é o de Abraão. O maior exemplo de adoração por meio da fé. Que homem de fé. Era um homem comum como eu e você. Mas a atitude de Abraão fez toda a diferença.
na vida dele, na história, na sua descendência. Ele demonstrou fé e adoração ao estar disposto a sacrificar o que ele tinha de mais precioso. Imagina um homem de 75 anos de idade, que recebe uma promessa juntamente com sua esposa, que já era idosa e não podia ter filhos. Filho da promessa, que chegou 25 anos depois. Pense, e agora ele ouve a voz de Deus dizendo: pega o seu filho, seu único filho, você vai sacrificar ele para mim em um lugar que eu vou te mostrar. Imagina quanta coisa deve ter passado ali na cabeça de Abraão naquele momento. Isso lá em Gênesis 22. Sua obediência provou que a adoração verdadeira envolve renúncia e confiança absoluta em Deus. Aí eu te pergunto, será que nós teríamos a mesma coragem? Você tem filho? Lembra dele agora, do filho ou da filha. Você teria coragem de sacrificar seu filho? E é um sacrifício mesmo. Abraão teve. Porque ele sabia quem falava com ele. Aquela mesma voz que há 25 anos atrás havia falado com ele, que dele faria uma grande nação, que prometeu grandes coisas para ele. Ele sabia quem era Deus, porque ele tinha comunhão com o Pai. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele sabia que era Deus. E é interessante porque, como eu disse aqui agora, essa obediência, através da fé, que envolve renúncia e confiança absoluta. No livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 17 e 18, eu aprendo algo muito profundo aqui com o escritor da carta dos Hebreus, aos Hebreus. Porque aqui ele diz assim, olha, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso. Agora presta atenção. Para até dentre os mortos o ressuscitar. E essa palavra ficou no meu coração, porque não fala, em Gênesis 22, não diz que Abraão ficou chateado, triste, ele reclamou, se ele murmurou, não diz nada. E simplesmente, Isaque, vem comigo, chamou mais alguns servos, chegou um determinado ponto, falou, vocês ficam aí, agora só eu e meu filho. O menino foi com ele, catou a lenha, preparou o altar, ele bota Isaque em cima do altar e levanta o instrumento de imolação. Consegue imaginar uma cena dessa? Era o filho dele que estava ali. E se um anjo não tivesse bradado do céu, Abraão tinha cumprido a tarefa. Sabe por quê? Por causa desse texto. Porque ele acreditava que Deus era poderoso até dentre os mortos ressuscitar a Isaque. Ele acreditava que se ele matasse o filho dele, o filho da promessa, o filho que ele teve com 100 anos de idade, Deus o traria de volta à vida. Deus tinha dado uma ordem, sacrifica o teu filho. Sim, Senhor, eu vou sacrificar, porque eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que mesmo fazendo esse ato impensável, eu estou aqui para obedecê-lo por meio da fé. Eu chego a me arrepiar com isso, porque eu não teria essa coragem. Sou sincero. E eu fiquei meditando nessa palavra, porque vivemos em épocas diferentes, né? Talvez seja por isso. Não estamos acostumados, talvez, à dureza da vida que eles viviam naqueles dias. Era uma outra época. Mas ser provado não mudou, igreja. Talvez Deus não vai pedir a você, o teu filho, mas pode estar pedindo algo importante que você precisa mostrar aí por meio da fé, que você de fato confia nele. Que ele até mesmo é poderoso para ressuscitar dentre os mortos aquilo que morre. Amém? O terceiro exemplo que eu encontro, que serve para nós, não poderia deixar de falar de Davi, o maior exemplo de um coração adorador. Como que Davi era conhecido? O homem segundo o coração de Deus. E sabe o que eu aprendo com Davi? Que para eu ser um verdadeiro adorador, um homem segundo o coração de Deus, eu não preciso ser perfeito.
Às vezes você está se cobrando muito a perfeição. E se Deus estivesse preocupado com perfeição, Ele não teria mandado nem Jesus aqui, já mandava todo mundo para o inferno. Porque, como cristão, há alguém aqui que não peca? Há alguém? Porque se alguém falar que não peca, você já pecou, porque você é mentiroso. Porque todo mundo erra. E Davi provou isso. O homem segundo o coração de Deus não era perfeito. Mas ele tinha qualidades, o qual Deus, qualificou, o qual Deus colocou em xeque. Por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13,14, e essa é uma passagem que envolve o antecessor dele, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor, para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Obediência. O grande problema de Saul era que ele sempre tinha uma desculpa para as coisas erradas que ele fazia. Davi não. Quando Davi pecou com Batseba e depois assassinou o marido dela, foi o mentor do assassinato, mas foi assassinato, ele era culpado. E o profeta Natan foi até lá para confrontá-lo de uma forma muito sábia, contou aquela historinha, ele se levanta irado, esse homem é digno de morte. E Natan olha para ele e diz assim, esse homem, Davi, é você. O que ele disse? Eu? Não. Que isso comigo? Não. Pequei contra o Senhor. E ali ele veste pano de saco, Batseba estava grávida, Deus falou, seu filho vai morrer. Ele foi para o jejum, para a oração, não teve jeito. Veio um juízo pesado sobre Davi, mas ele permaneceu fiel a Deus. Sabe por quê, igreja? Temos que ter maturidade quando erramos. Lá em Gálatas 6, Paulo diz o quê? Que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai o quê? Colher. Então para com essa conversinha de que, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. O problema são os pecados conscientes, recorrentes, que não têm arrependimento. Porque toda vez que você peca o mesmo pecado, Deus te perdoa. Mas tem uma hora que não tem jeito. E aí aquele pecado vai gerar uma semente, uma colheita ruim lá na frente. Porque você plantou uma semente ruim. Ninguém planta tomate para colher maçã. Tem acreditado, né? Não planta vento para não colher tempestade. É por aí. Por isso a Bíblia nos ensina dizendo, não pequei. João fala isso. Mas se você pecar, você tem um advogado. Mas não peque. Lute contra o pecado o quanto você puder, com todas as suas forças. E quando você não tiver mais forças, entrega tudo para o Senhor, porque Ele vai te ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada. E nós sabemos que Samuel foi rejeitado por isso, porque ele sempre tinha uma desculpa. Davi expressou sua adoração por meio dos salmos, que eram orações, eram cânticos, pelo instrumento que ele queria. Ele criava instrumentos musicais e danças. Davi dançou na presença de Deus. Isso não significa que tem ministério de dança aí masculino, eu não sou muito adepto a essa linha, não. Isso foi uma linha de adoração, foi um momento de Davi, particular, quer dizer, não foi nem particular, foi público, Mas ele expressou ali uma alegria diante do Senhor. Foi algo espontâneo. Então Deus recebeu isso, reconhecendo ali a majestade e a misericórdia do Senhor. Se você pegar o Salmo 23, a gente vê ali, quando Davi declara a sua total dependência de Deus. Por isso, devemos, como no Salmo 51, ele declara o arrependimento e a misericórdia e recebe o perdão de Deus. É por isso, meus amados, que quando olhamos para Davi, olhamos também para nós. Então lembre-se, Deus não está à procura de homens perfeitos. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você vai errar, mas ainda assim,
Deus quer a sua adoração. O quarto homem, ou o quarto exemplo que eu encontro aqui para compartilhar com a igreja, não poderia deixar de falar de Jó. O maior exemplo de adoração em meio à dor e o sofrimento. E às vezes a gente para pensar, olhando para a história de Jó, não vai dar não, né? É difícil, complicado. Se perder um filho, já é para nós, não sei nem como expressar isso. Imagine perder 10. Mesmo diante das perdas extremas, Jó, ele é o nosso exemplo de adoração. Porque ele não peca contra o Senhor. Em Jó, no capítulo 1, dos versos 21 ao 22, na primeira investida do diabo, quando ele perde suas propriedades, né, seus bens e os seus filhos, o texto diz, ele declara, né? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E às vezes, por muito, mas muito menos, a gente está lá choramingando com Deus, né? Reclamando, murmurando. O cara perdeu tudo. Perdeu. É como se, imagine alguém que tivesse uma fortuna, né? Calculável, da noite para o dia, o cara, perdeu tudo, ficou pobre. E a maior fortuna que ele tinha, porque a Bíblia diz que Jó, ele fazia, né, as suas ofertas pelos filhos, ele tinha uma comunhão muito forte com eles, um cuidado, um zelo. Ele perdeu tudo e ainda assim ficou firme e disse, não foi culpa do Senhor. Ele deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não são palavras lançadas ao vento, são palavras vindas de um coração sincero. E na segunda investida de Satanás, que parece que foi pouco, né? Jó 2, os versos de 8 a 10, ele declara, Jó tomou primeiro um caco para se raspar, né? Porque ele foi cometido com uma doença terrível. Ele estava sentado no meio da cinza, se coçando ali, passando aquele caco. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele disse a ela, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu entendo, irmãos e irmãs, que ele nos ensina que adorar em verdade, em espírito e em verdade, não depende das circunstâncias, mas da fidelidade em quem você está firmado, em quem você está adorando. Mesma coisa com Abraão, né? Numa situação diferente, mas ele era um adorador. Tanto que lá no capítulo 42, a virada na vida de Jó se deu porque ele permaneceu firme. Ele reconheceu que falou o que não deveria e disse, antes, meu Deus, antes, meu Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos ouviam, mas agora os meus olhos te veem. E como recompensa, nós sabemos, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Inclusive, deu a ele mais 10 filhos, né? 7 homens, 3 mulheres. Deus o recompensou poderosamente. E por fim, o último exemplo que me ensina aqui são 4 jovens que vocês conhecem. O primeiro é Daniel, e a gente conhece ele pelo nome judeu dele, né? Daniel. Mas lá na Babilônia ele era conhecido como Beltesazar. E conhecemos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são os nomes babilônicos, né, dos 3 israelitas que estavam lá. Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. E a gente sempre fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas esquece do nome de Hananias, Misael e Azarias. A gente nunca lembra o nome deles. De vez em quando eu raramente lembro. Mas o que eles nos ensinam? Para mim, eles são os maiores exemplos de adoração em meio ao perigo iminente de morte. E olha que hoje em dia tem muitos povos cristãos, né, na África, na Ásia, que são perseguidos por grupos radicais, principalmente islâmicos, que estão morrendo como Sadraque, Mesaque e Abednego.
foram mortos, né? Quer dizer, foram mortos não, perdão, uma correção. Foram lançados para morrer naquele fogo lá, naquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Esses jovens heróis, meus irmãos, eu declaro aqui como jovens heróis da fé, mesmo diante do perigo iminente de uma morte dolorosa e angustiante, porque morrer queimado só a misericórdia do Senhor, adoraram a Deus por meio da sua coragem, de sua ousadia e da sua fé, porque eles fizeram o rei espumar de raiva. Eles não se curvaram perante o rei. O texto diz, né, que esses 2 jovens, esses 4 jovens, né, mas aqui eu quero começar com Daniel, no capítulo 6, no verso 10, pois quando soube que o édito estava assinado, ele entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Os invejosos lá armaram para Daniel. Ele ouviu o que iria acontecer. Se alguém orasse durante aqueles 30 dias, que não fosse para o rei, não podia orar para nenhum outro Deus, ele simplesmente fez o que ele fazia todo dia. Voltou lá para o seu quarto, abriu a janela, se prostrou, a janela estava voltada para Jerusalém, ali se prostrou e adorou o Senhor. E os invejosos falaram: agora nós pegamos ele. E não é assim que muitas vezes os nossos inimigos querem nos pegar? Ele continuou fiel àquilo que ele acreditava. E como consequência, no caso de Daniel, Deus não o livrou do problema. Ele o livrou no meio do problema. Ele mostrou que o Deus, para aqueles homens que ele servia, era infinitamente mais poderoso do que eles pudessem imaginar. O rei ficou chateado porque o rei gostava de Daniel. E ao lançar Daniel naquela cova, sozinho, passando uma noite, imagine comigo, no meio de leões famintos, cafungando, né? Ele estava lá. Imagino que orando, em jejum, mas confiante. No final daquela prova, a Bíblia diz que o rei chamou Daniel, achando que algo de ruim havia acontecido com ele. Daniel gritou lá dentro: "Ô rei, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." E eu creio que nessa noite, pela fé, mesmo que você esteja como Daniel, Deus vai enviar o seu anjo para trazer livramento sobre a sua vida. Toma posse dessa verdade, porque eu creio, ser um verdadeiro adorador é isso. E como consequência, aqueles que o haviam lançado lá para morrer, antes de chegar até o fundo daquela cova, foram esmigalhados pelos leões. Não só eles, né? Eles e suas famílias. E quando olhamos para Daniel 3, do verso 16 ao 18, eu li esse texto e até hoje eu fico pensando como aqueles homens, e principalmente o próprio rei Nabucodonosor, deve ter ficado atônito. Porque no meio daquele povo, a Bíblia diz que eles responderam a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Porque eles tinham dito: quando a buzina tocar, a trombeta tocar, vocês têm que se ajoelhar diante da estátua. Eles falaram: não vamos te responder sobre esse negócio. E no meio do povo, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aqui eles já profetizaram. Ele vai nos livrar, nenhum outro. Mas olha só o verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Entenda uma coisa, eu aprendi com isso. Eles não estavam nem aí se iam morrer ou não. Isso é ser um adorador face à morte. E não era uma morte qualquer.
Eles iam morrer dolorosamente queimados. É uma morte lenta e angustiante. Aprendemos com esses jovens que não podemos negociar, igreja, valores eternos. Sabe aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra? Não negocie. Não negocie a sua santidade. Não negocie a sua adoração. Não negocie aquele que você representa, que é Jesus, porque você foi chamado para ser um embaixador de Cristo nesta terra, para representá-lo. Pois o nosso Deus é poderoso para salvar. Essa vida aqui, ela é passageira, irmãos. Há uma vida eterna esperando por nós, ao lado de Deus. Mas também há uma morte eterna para muitos que negarem esse Deus. E essa é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos. Quais são as implicações práticas para a gente encerrar? O que isso significa? O que eu aprendo com esses homens? Eu aprendo, igreja, que eu preciso ter uma vida consagrada ao Senhor. Em tudo, consagre a sua vida a Deus. Comece o dia em oração e palavra, permitindo que o Espírito Santo guie as suas decisões. E termine o dia da mesma forma, agradecendo a Deus por ter chegado até aquele momento para descansar de mais um dia. Viva uma vida de integridade, porque a adoração, igreja verdadeira, reflete-se em atitudes, honestidade, vida no altar, transparência, verdade, no trabalho, no lar, na igreja, não importa. Não negocie valores eternos. Louve ao Senhor em todas as situações. Não restrinja seu louvor ao dia bom. Hoje eu estou feliz, eu vou louvar. Comece a louvar nos tempos de dor e tribulação. Então louvor. Paulo e Silas estavam lá na prisão. E eles estavam como, igreja? Bem? Eu imagino como é que era uma prisão naqueles dias. E a prisão já é ruim. Imagina aqueles dias. E não estavam presos de qualquer maneira. Eles tinham sido açoitados publicamente. Estavam feridos, machucados, presos, atados a correntes. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando e reclamando. É isso aí? Não. Eles estavam adorando e louvando o Senhor. E por conta daquela adoração, houve um terremoto e as cadeias caíram. Aí eu já também fiquei pensando, como é que um terremoto acontece e não desaba tudo? Só aquilo que os prendia se abre. Só pode ser algo sobrenatural de Deus, né? Porque ali havia um carcereiro, que logo após esse evento foi alcançado. Ele e sua casa foram salvos. Então aprenda a louvar em meio às dificuldades do dia, em meio à provação, como está escrito em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. É preciso, queridos, eu aprendo com eles, manter com Deus uma comunhão sincera e verdadeira. Busque relacionamentos que edifiquem a sua vida. Para de andar com gente que não presta. Com gente que não está nem aí para você. Mas pastor, como um cristão, eu tenho que salvar os perdidos. Salvar os perdidos é uma coisa. É muito comum as pessoas vão falar assim, mas Jesus andava com prostitutas, com bêbados, com ladrões. Não, senhor. Jesus não andava com essas pessoas. Ele conheceu essas pessoas e as transformou. Mateus era um cobrador de impostos, deixou de ser. Zaqueu era um cobrador de impostos, deixou de ser. Ou se pelo menos, se continuou a ser, parou de roubar. Se haviam prostitutas, deixaram de ser. Se haviam ladrões, deixaram de ser. É assim que funciona. Eram ex alguma coisa. Jesus não andava com essas pessoas. Ele andava com pessoas transformadas. Pelo poder de Deus. Pela fé. Em Mateus 5, de 23 a 24. Jesus diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai se reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe por quê? Porque Deus, Ele preza
os verdadeiros relacionamentos. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, disse: não é bom que ele fique só. Repare isso e preste atenção. A igreja, ela não nasce aqui. Ela nasce lá no seio da sua casa. É lá que o marido tem que cultivar uma comunhão sincera e verdadeira com a sua esposa. É lá que, como pais, você precisa cultivar uma comunhão sincera com seus filhos. É lá que, como família, você deve cultivar uma comunhão com Deus. Uma igreja sadia, ela nasce de uma família saudável, espiritualmente, emocionalmente. É por isso, meus amados irmãos, que Satanás tem tanta sede na destruição das famílias. Porque famílias destruídas geram igrejas desestruturadas. Temos que nos voltar para dentro, para essa intimidade que nos leva a uma comunhão sincera e verdadeira. Jesus está dizendo: não adianta você apresentar os seus dízimos, suas ofertas, se você tem problema com teu irmão. Vá lá tratar com ele primeiro. Porque Deus não recebe coisas, Ele recebe o que está dentro do seu coração. É essa adoração que Ele quer receber, é esse o dízimo, é essa oferta que Ele quer receber, o que você tem dentro de você. E para encerrar, queridos, o Pai procura adoradores, isso me chamou outra atenção. Ele está procurando. Será que Ele te achou? Que o adore em espírito e em verdade. Que possamos hoje, assim como Jesus, Abraão, Davi, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jó, viver uma adoração genuína e derramar nossos corações em gratidão, obediência e confiança. Que cada passo, igreja, cada passo, cada palavra, cada gesto, tudo que nós vamos a fazer, seja um cântico vivo, seja uma adoração viva diante do trono do Altíssimo nessa noite. Porque as promessas que foram feitas aqui para esses homens, o que eles viveram, o que eles experimentaram, não está distante de você. Deus está te chamando a ser um verdadeiro adorador. Ele está buscando aqueles que querem ou desejam adorar o Pai em espírito e em verdade. E se você prestou bem atenção nestas palavras, elas vão ficar gravadas aí no teu coração. Mas não vão ficar só nisso não. Você vai começar a viver essa realidade, eu creio. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Querido, nós não somos nada, mas o Deus a quem nós servimos, Ele pode todas as coisas. Você crê?